Não perdeu para nenhum. Aliás, perdeu uma só para o Chelsea. Foi o que mais enfrentou europeus. 8 gols marcados e 5 gols sofridos. O Palmeiras fez 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota para o europeu. Vitórias contra o europeu nenhuma e 1 derrota. Gols marcados 6, gols sofridos 4. E o empate para o Porto. O Flamengo jogou 4 vezes, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Vitória contra o europeu, 1 contra o Chelsea. Gols marcados 8, gols sofridos 6. E o Botafogo foram 4 jogos, 2 vitórias, 0 empates, 2 derrotas, 1 vitória contra o europeu. E não foi uma vitória qualquer, ganhou nada menos do que do PSG. 3 gols marcados e 3 gols sofridos. É claro que é óbvio que a gente falar quem foi melhor, foi o Fluminense, chegou mais longe e tudo mais. Essa tela só dá confusão na nossa cabeça e o chat vai arrumar briga, a gente vai arrumar briga, porque nós não vamos chegar numa conclusão nunca. Sabe por quê? O Palmeiras, por exemplo, pra mim, ele faz a pior desempenho dos brasileiros. Só aí o camarada do Palmeiras vai falar, Everson, não passou pelo Botafogo? Aí o cara me quebra. Sim. É duro. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Essa tabela é uma desgraça. Qual brasileiro fez o pior desempenho diante de todo o cenário? Adversários, parará, expectativa, enfim. Você já tem o aplicativo da Temo? Se ainda não, está na hora de fazer o download. Se você clicar nesse vídeo e baixar o aplicativo, a Temo vai te dar... Ativa, enfim. Massini. Cara. Aí o Palmeiras vai falar, eu não só eliminei o Botafogo, só que como eu cheguei muito mais na frente do Flamengo. Aí o flamenguista fala assim pra você, mas é o seguinte, eu fiz uma boa primeira fase, depois eu trombei com o Bayern, cara. Eu não tinha muito o que fazer. Como é que eu vou responder duro, isso, cara. O Flamengo... Aqui não é pergunta fácil, aqui é pra responder, coisa difícil. Por isso que eu falei, tá aqui, né? Sobre o Brasil é mole, eu também sei. Eu não lembro quem foi. Vai. Cara, assim, vamos lá. Sem mureta, hein? Eu não posso ficar no muro. Calma, vamos começar do mais fácil. O Fluminense é o melhor de todos, ok? Vamos fechar. Não sei, mas acho que tem discussão. É mesmo? Vamos lá. Não, vamos ao pior. Vamos deixar pro Leandro falar quem foi o pior. Não, peraí, deixa que eu vou falar. Tá bom. Me provocou. Vocês vão jogar pro cara que é o convidado. Deixa o Leandro pensar. Tá bom, pensa aí, Leandro. Ele é inteligente, capaz dele já ter a resposta. Cria do lance, o cara só pode ser craque. É isso. Você vai dizer que o Flamengo foi o pior porque foi o primeiro eliminado? É um argumento válido? Não é, porque ele perdeu do Bayern de Munique, que é um time que está numa prateleira lá em cima. Tá duro, cara. O Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras, também não avançou. Mas ganhou do melhor time do mundo. E aí o Palmeiras não ganhou de nenhum europeu. O Palmeiras não ganhou nenhum de europeu e está entre os 8 melhores do campeonato. Cara, é isso. Cada um tem um problema. Ele falou, fez uma descrição de meia hora e não voltou. Eu fico com o Botafogo, que poderia ter vencido o Palmeiras se não jogasse de forma tão covarde. Vocês querem que eu argumente já ou vocês querem eu tô muito curioso. Eu tenho um argumento demolidor. Eu vou olhar pra você. Vocês que estão no chat argumentem também quem foi o pior, mas o meu argumento é Quero ver o demolidor. Vem o demolidor. O meu argumento o meu Palmeiras foi o pior. E eu vou explicar por quê. Porque o Palmeiras, de todos os brasileiros, foi o único que você não tem um feito espetacular. Todos os outros têm. Flamengo ganhou do Chelsea. Botafogo ganhou do PSG. Fluminense foi até a semifinal e passou por 3 europeus. Enfrentou 3 europeus. O Palmeiras não tem isso na campanha dele. O Palmeiras não tem um jogo que você fala, olha, agora ele fez mais do que eu esperava. Não tem isso. Pois é, mas ele chegou mais longe do que se esperava. Mas ele não tem um jogo que você fala, aqui o Palmeiras me pegou. No campeonato, você sabe que ele é o 8º e o Flamengo, se não me engano, 11º, né? Sei disso. Mas o meu argumento é esse. É bom, gostei. É bom argumento? Não, é um bom argumento, mas ele pode ser... Ele morre... Ele pode deixar todo mundo com raiva, eu sei. Não, isso aí não. Eu tô com raiva. É bom, o argumento é bom. Mas eu posso usar outro critério. O de chegar mais longe. Claro, defende. É duro, né? Olha lá, o Diego tá comigo, que exatamente, o Palmeiras não teve um pico de felicidade. Já os outros falam, você é um idiota, também. Calma, não. Mas, Leandro, qual o seu voto? Quem teve o pior desempenho? Se a pergunta é sobre desempenho e não resultado, são coisas diferentes. Eu vi todos os jogos brasileiros, cara, e eu posso dizer que de desempenho, o Botafogo foi o pior. Porque o jogo do Seattle ele foi inferior ao Seattle, ele faz 2 gols quase que fortuitos, toma um gol e poderia ter tomado empate.
Aí ele faz um jogo defensivamente muito bem contra o PSG, que era o que deveria fazer mesmo, e tem méritos para isso, né? Você não vai jogar peito aberto contra o PSG. E depois ele enfrenta o Atlético de Madrid, fica recuadinho lá, tentando manter estratégia e perde. Botafogo. Vai contra o Palmeiras, joga da mesma coisa, da mesma forma e perde. O Botafogo não teve um jogo que ele foi para cima do seu adversário, mesmo o Seattle. O Palmeiras, ele teve para mim o caminho menos difícil de todos os brasileiros. Acho que a fase de grupos do Palmeiras, o Palmeiras pegou 3 times bem mais fáceis do que os outros, na minha opinião. Acho que o Porto talvez tenha sido o pior europeu em termos de desempenho. O Inter Miami, assim, com todo respeito, tem o Messi e é só o Messi. E o Al-Ahly, que é um time forte, africano, mas, enfim, o Palmeiras fez um mau primeiro tempo, depois aquele gol abre o caminho. Mas eu acho que de desempenho, falando de jogo, o Botafogo teve o pior desempenho. Claro que teve adversários mais difíceis do que o do Palmeiras, na minha opinião. Isso tem que ser levado em conta. Essa pergunta é sobre desempenho e não a dificuldade, então eu acho que o Botafogo teve o pior desempenho. Eu vi o Palmeiras jogar bem. Eu achei que o Palmeiras jogou bem contra o Porto, jogou bem contra o Botafogo. Eu não vi o Botafogo jogar bem contra ninguém. Eu vi ele ser muito... ter uma estratégia defensiva muito bem feita. Isso também é jogar bem, claro. Mas eu estou falando de... Cara, futebol é gol. Futebol é você atacar o seu adversário, é você ser ofensivo. E o Botafogo, na minha opinião, ele não fez isso. E o maior resultado foi do Botafogo. O maior resultado foi do Botafogo, exatamente. Agora tem uma outra pergunta que eu fiz em outro CNPJ mais cedo. Você sabe que existe aquela expressão chamada agenda positiva, né? Que é quando o torcedor... É como vive o Corinthians. O torcedor do próprio time, ele infla alguma coisa que ele fez e coloca isso como uma coisa mais importante. Para vocês, qual foi a maior agenda positiva dos brasileiros, entre os brasileiros? Foi, e eu vou falar quais foram elas. Foi o Botafogo falar ganhei do PSG. Foi o Palmeiras falar... Falar o quê? Calma aí que eu... O Palmeiras não tem nada pra falar. Não, tem sim. O Palmeiras falar... Sou o 8º do mundo, é isso? Não, peraí, eu tinha uma boa, eu tinha feito... Não, então eu vou nos outros que eu vou achar o do Palmeiras. O Botafogo falar ganhei do PSG. Flamengo ganhei do Chelsea. O Flamengo tem duas, né? Ganhei do Chelsea e encarei o Bayern de Munique. Encarei o Bayern de Munique. Tá bom, pode ser eu ganhei do Chelsea. Então o Botafogo ganhei do PSG, essa agenda. Do Flamengo, ganhei do Chelsea. O Palmeiras dava pra ganhar do Chelsea, porque o jogo lá poderia ter passado. Ou o Fluminense foi mais longe que todo mundo. Qual é a agenda positiva? Mais agenda positiva? Primeiro que todos pra mim são verdades. Tá. Eu não discordo de nenhum delas, de nenhuma desses argumentos. São bons. São fatos. São fatos. O Flamengo só tira aí, o Flamengo encarou. São fatos, mas é a forma como cada torcida encara o fato. Como cada torcida está inflando o feito. Essa é a pergunta. Putz, no meu ponto de vista aqui, não tem nada inflado no Palmeiras. Eu vou no Flamengo, né? Eu também vou no Flamengo. Eu vou no Flamengo. O Flamengo está incensando a sua campanha. É o jeitão Flamengo de ser e existir, né? Se o Chelsea for campeão, então... E quando o Chelsea passa pro Palmeiras e passa pro Fluminense, a vitória do Flamengo ficou um pouquinho maior na cabeça do rubro-negro. É meio básico até, né? Ficou maior. Isso aí é na história. O cara vai olhar lá os resultados, vai olhar a classificação, vai falar, nossa... Quer dizer que o Chelsea foi campeão e o Flamengo ganhou do Chelsea. E pra mim o Fluminense é disparado a melhor campanha e tudo mais, porque o cara é o time que tinha menos investimento e chegou mais longe. Ali, pra mim, qualquer discussão, ela encerra ali, assim. Eu não tenho a menor dúvida que o Fluminense foi o melhor brasileiro. O Fluminense ganhou de 2 adversários que eu acho que são muito bons. O Al-Ahly e o Borussia Dortmund. O resto também, né? Empatou com o Borussia, né? Mas poderia... Mas Inter de Milão também. Isso. Né? Esqueci da Inter. O Al-Ahly, a Inter e empatou com o Borussia. Quem? O Al-Ahly? O Fluminense não pegou, não. O Al-Hilal, desculpa. Eu sempre confundo os Al-Ahls. O Al-Hilal. Tem um time muito bom. Diga lá, Leandro, qual a agenda positiva que mais ficou em voga, que te chamou a atenção? Não, para a imprensa, opinião pública, a torcida é o que o Flamengo fez, o que eu discordo. Para mim, o Flamengo ele não duelou em momento algum com o Bayern. O Bayern controlou o jogo na hora que ele quis. Mas o que o Fluminense fez foi inesperado até para a torcida, né? O Fluminense enfrenta 4 europeus
quer dizer, 3 europeus e um não europeu, mas que é um europeu que joga na Ásia, e perdeu uma partida. Com vários atletas que antes do Mundial eram